Alerta vermelho. Capítulo 22. As batidas. Depois das observações de Putin, meus clientes tiveram a resposta. Nada de bom aconteceria na Rússia. A próxima data de resgate seria 25 de agosto, e dessa vez 215 clientes sacaram mais de 30% dos valores aplicados no fundo. No meu ramo de negócios é o que chamamos de corrida ao fundo, e como em corridas aos bancos, é quase impossível parar depois que começa. A menos que eu conseguisse tirar um coelho da cartola, o Hermitage rapidamente seria obrigado a encerrar suas atividades. Eu já havia enfrentado centenas de altos e baixos na minha carreira. Ações sobem e descem sem qualquer motivo. Tive que criar uma casca espessa para absorver notícias ruins sem perder a autoconfiança. Foi o que aconteceu em 1998, quando o fundo se desvalorizou em 90%. Mantive nossas posições e fui amplamente recompensado quando o fundo recuperou com sobras as perdas. Mas desta vez era diferente. Toda a minha vida profissional tinha sido desenhada para ser um investidor na Rússia. Nunca pensei em ser outra coisa. Mas agora, como não podia mais operar na Rússia, precisava pensar em um plano B. Quais eram as opções? Não me via voltando para os Estados Unidos para concorrer contra milhares de pessoas idênticas a mim. Tampouco me via abrindo um negócio novo num lugar como a China e depois levando uma década tentando me firmar. De uma coisa eu tinha certeza, aposentar-me estava fora de questão. Eu estava com 42 anos de idade e ainda tinha muita lenha para queimar. Nenhuma das alternativas que se afiguravam diante de mim me cativava, e quanto mais pensava na minha situação, mais desalentadora parecia. A probabilidade de o Hermitage ter que encerrar as atividades doía ainda mais nas pessoas que trabalhavam para mim. Depois de toda a agitação e o barulho das nossas atividades na Rússia, ninguém na nossa equipe queria pular fora e ser obrigado a voltar a ter um emprego regular em bancos de investimento ou corretoras. Ponderando sobre nossas qualidades, obviamente éramos craques em descobrir investimentos subvalorizados. Também éramos bons em proteger esses investimentos de gestores desonestos. Concluí que poderíamos usar essas duas qualidades e tentar aplicá-las em outros mercados emergentes. Decidi mandar Vadim e 4 outros analistas para o Brasil, os Emirados Árabes, o Kuwait, a Turquia e a Tailândia, a fim de buscar possibilidades interessantes de investimentos. Eles se reuniram com representantes das 20 empresas mais subvalorizadas de cada país. Participaram de 100 reuniões, fizeram análises sérias de 10 empresas e, no fim, identificaram 3 oportunidades concretas. A primeira era uma empresa de telefonia no Brasil avaliada em 3 vezes o lucro que tivera no ano anterior, o coeficiente mais baixo do mundo para uma empresa do ramo. A segunda era uma refinaria de petróleo turca, com valor de mercado 72% inferior ao de outras refinarias com ativos equivalentes. A terceira era uma empresa do setor imobiliário dos Emirados Árabes, sendo negociada por 60% a menos que seu valor patrimonial. Comecei a investir o dinheiro da minha empresa nessas ações e conversei sobre nossas análises com meu amigo Jean Karoubi. Ele era confiável, ouvia com atenção e sempre dava bons conselhos. Sua reação foi muito mais positiva do que eu esperava. Bill, gosto muito dessas ideias. Acho que é o tipo de negócio que você deveria desenvolver e ampliar. Ele tinha razão. Meu talento como investidor poderia ser aplicado em qualquer lugar, especialmente em países que enfrentavam desafios similares aos da Rússia. Eu não precisava estar na Rússia para ser bem-sucedido. As reações da maioria dos demais clientes com quem conversei sobre essas ideias de investimentos foram parecidas com as de Jean. No outono de 2006, minha confiança era tal que comecei a esboçar o prospecto de um novo fundo, chamado Hermitage Global. O plano era ter o prospecto pronto e impresso a tempo de ser apresentado no Fórum Econômico Mundial de Davos no fim de janeiro de 2007. Não há melhor lugar no mundo que Davos para levantar capital. Minha sorte mudara desde minha primeira incursão no evento, em 1996. Não tinha mais que dormir no chão, nem ficar circulando a esmo por saguões de hotel, na esperança de encontrar pessoas importantes. Desde 2000, eu era participante oficial do fórum e comparecera regularmente todos os anos. Dessa vez, decidi levar Helena comigo. Ela estava no primeiro trimestre de gravidez do nosso segundo filho, e achei que as palestras interessantes e recepções de Davos dariam a ela uma folga dos cuidados permanentes ao nosso bebê de 1 ano que ficara em casa. Voamos para Zurique, pegamos o trem para Davos, exatamente como Mark Holtzman e eu tínhamos feito anos atrás, e nos registramos no Derby Hotel. Comecei uma sequência de reuniões logo que cheguei. Como previsto por Jim, a reação dos investidores ao Hermitage Global foi muito positiva. No segundo dia, depois da minha apresentação, um velho cliente perguntou: Bill, você vai amanhã ao jantar dos russos? Que jantar dos russos? Eu sabia que um grande contingente de russos estava em Davos, mas havia tanta coisa acontecendo que eu não tinha ouvido falar nesse evento. Vai ser de extrema importância. Todas as principais autoridades russas estarão lá. Duvido que me deixem chegar perto, disse eu sorrindo. É aí que mora a beleza da história, Bill. Os russos não decidem quem pode ou não ir. O Fórum Econômico Mundial decide. Basta você se registrar. Era uma ideia intrigante. Depois da reunião, fui direto para a central de computadores, em que se registra o interesse em participar dos eventos. Entrei no sistema, e após alguns cliques no mouse, estávamos eu e Helena na lista dos participantes do jantar. Na noite seguinte, chegamos com 10 minutos de antecedência, mas quase todas as mesas já estavam ocupadas. Circulamos pelo salão e pegamos os 2 únicos lugares juntos que ainda restavam. Cada mesa tinha um anfitrião próprio, um russo VP. Fiquei estarrecido ao reparar que o da nossa era o CEO da divisão de exportações da Gazprom. Não poderia haver lugar mais constrangedor para nos sentarmos. A campanha do Hermitage contra a Gazprom provavelmente fora catalisadora do processo que culminou na minha expulsão da Rússia. E agora aqui estava eu, prestes a compartilhar um elegante jantar de escalope de vitela, batata rosti e bolo de cenoura com um dos executivos mais graduados da companhia. Ele e eu passamos o jantar inteiro evitando contato visual enquanto autoridades e oligarcas russos se alternavam no púlpito para discursar. Cada fala era mais insípida, forçada e banal que a anterior. O talento especial dos russos para falar muito e não dizer nada foi usado fartamente naquela noite. Perto do fim do evento, em meio ao estalido dos talheres e à movimentação dos garçons, houve uma grande comoção perto da entrada quando 20 seguranças com cara de poucos amigos entraram no salão, formando um cordão de isolamento em volta de um homenzinho.
Só percebi quem era quando ele chegou à sua mesa. Ninguém menos que Dmitry Medvedev, vice-primeiro-ministro da Rússia. Ele era candidato à presidência para suceder a Putin, cujo mandato terminaria em junho de 2008. Davos era a primeira oportunidade para Medvedev se apresentar à comunidade internacional. Depois de limpas as mesas, Medvedev levantou-se e pegou o microfone na frente do salão. Falou por vários minutos em russo, acompanhei a tradução simultânea pelos fones de ouvido, e sua fala resultou ainda mais tediosa e pobre de conteúdo relevante que as anteriores. Eu estava torcendo para que aquilo tudo acabasse logo. Assim que Medvedev concluiu, garçons deslizaram pelo salão, deixando nas mesas pratos com bolo de cenoura e xícaras de café e chá. Quando estava tomando meu chá e tirando a cobertura do bolo, Helena me puxou pela manga e cochichou. Bill, acabei de ter uma ótima ideia. Por que você não pede ao Medvedev para te ajudar com o visto? Olhei para ela enviesado. Que besteira. Eu já tinha esgotado todas as minhas possibilidades, inclusive com Putin, de recuperar meu visto de entrada. Depois do G8, encerrar aquele capítulo da minha vida e tinha virado a página. Ademais, achava totalmente humilhante ir até Medvedev para implorar por meu visto. Tentei mostrar isso a Helena, mas ela não me deu ouvidos e seguiu insistindo. Estou falando sério. Olha lá. Ninguém tá falando com ele. Vamos lá resolver isso. Ela se levantou e olhou para mim resoluta. Como enfrentar Helena era mais assustador do que ter um encontro desagradável com Medvedev, eu também me levantei. Relutante, a segui e atravessamos o salão, e diante de Medvedev estendi a mão para cumprimentá-lo. Olá, senhor vice-primeiro-ministro. Sou Bill Browder. Talvez o senhor se lembre de mim. Helena traduziu. Ele se levantou e apertou minha mão. Um burburinho emergiu à medida que as pessoas em volta perceberam. Se eu podia falar com Medvedev, qualquer um podia. Aos poucos, vários foram se levantando e vieram caminhando em nossa direção. Sim, claro que lembro de você. Como está, Sr. Browder? Estou bem, mas, como o senhor provavelmente sabe, faz um ano que não tenho permissão para entrar na Rússia. Talvez o senhor possa me ajudar a recuperar meu visto. Quando disse aquilo, um grupo de pessoas, entre as quais um repórter da Bloomberg e outro do The New York Times, se aproximou mais ainda. Se Davos era a estreia internacional de Medvedev, este diálogo específico seria um dos momentos mais interessantes de todo o simpósio. Medvedev olhou em volta para a pequena aglomeração e teve que tomar uma decisão de improviso. Ele poderia rejeitar meu pedido, o que seria interessante e viraria manchete nos jornais, ou aceitar me ajudar, o que não seria assim tão interessante, nem uma notícia digna de destaque. Ele fez uma breve pausa e respondeu. Com prazer, Sr. Browder. Por favor, providencie para mim uma cópia do seu pedido de visto e eu apresentarei ao Serviço de Fronteiras com minha recomendação para que seja aprovado. Isso foi tudo. Os repórteres cercaram Medvedev e enquanto Helena e eu escapávamos da massa, ela apertou minha mão. Viu? Eu tinha razão. Voltamos diretamente para o hotel e ligamos para Londres. Normalmente, leva-se 3 ou 4 dias para reunir os documentos necessários a um pedido de visto para a Rússia, mas a equipe virou a noite trabalhando, e às 8 da manhã, a papelada já estava sendo impressa no fax do hotel. Como eu tinha uma sequência de reuniões com investidores naquela manhã, Helena foi para um salão, onde Medvedev faria uma palestra, e postou-se ao lado do púlpito. Devido ao aparato de segurança, era improvável que ela conseguisse falar diretamente com Medvedev. Mas ela viu Arkady Dvorkovich, o assessor de Putin que tinha tentado me ajudar antes, e perguntou-lhe se aceitava entregar o formulário com o pedido. Ele pegou a papelada e prometeu fazê-lo. O fórum terminou no dia seguinte. Helena e eu voltamos para Londres orgulhosos de nossa iniciativa improvisada e fortuita, junto a uma autoridade do alto escalão. A resposta demorou algumas semanas para chegar. No dia 19 de fevereiro, recebi um recado de Moscou sobre meu visto. Entretanto, não era do Serviço de Fronteiras, e sim do tenente-coronel Artem Kuznetsov, da agência de Moscou do Ministério do Interior. Estranho. O Ministério do Interior cuidava de investigações criminais, não de vistos. Como eu não falava russo, pedi a Vadim que retornasse a ligação de Kuznetsov. Depois de Vadim lhe explicar que trabalhava para mim, Kuznetsov disse, tudo bem, vou lhe explicar como está a situação. Ótimo. Pelo que entendo, o Sr. Browder entregou um pedido de autorização para entrar no território da Federação Russa. Sim, nós mandamos esses documentos. Eu só gostaria de dar um pulo até aí para discutir o assunto, se for possível, disse Kuznetsov, casualmente. O problema é que não estou em Moscou neste momento, respondeu Vadim. Assim, se você puder me enviar suas perguntas, podemos tentar respondê-las. Não posso simplesmente enviá-las. Prefiro discuti-las pessoalmente, disse Kuznetsov impaciente. Não era um inquérito normal. Em investigações legítimas, autoridades russas sempre mandavam as perguntas por escrito. Na minha década de vida na Rússia, tinha ficado claro para mim que toda vez que uma autoridade pede uma reunião informal, significa só uma coisa. Ele vai pedir propina. Nas muitas ocasiões em que autoridades tentaram arrancar algum dinheiro de mim, eu solenemente as ignorei e elas sempre foram embora. Kuznetsov encerrou a conversa dizendo, quanto mais rapidamente você responder a essas perguntas, mais rapidamente seus problemas desaparecerão. Como fizeram pedidos similares no passado, decidi ignorá-lo. Esse telefonema talvez me incomodasse mais se o lançamento do Hermitage Global não estivesse indo tão bem. O fato é que logo me esqueci disso. Um a um, meus velhos clientes e alguns novos começaram a aplicar no fundo. No fim de abril de 2007, eu já havia levantado 625 milhões de dólares. Isso não repunha o valor que fora sacado do fundo russo, mas significava que conseguira estancar a sangria e que minha empresa continuava viva. Em 4 de junho de 2007, eu deveria apresentar os resultados do lançamento do Hermitage Global para nosso conselho de diretores no Westin Hotel, em Paris. Depois da enxurrada de más notícias dos 2 anos anteriores, era a primeira vez, desde que fora expulso da Rússia, que trazia boas notícias para apresentar ao conselho. Ivan e eu chegamos na noite do dia 3 para preparar tudo. Na manhã seguinte, levantei-me às 6h30, fui para a academia, tomei uma ducha e em seguida um café da manhã leve. Às 8, eu estava ao telefone discutindo com meu operador por ele não ter executado a ordem de vender ações de uma empresa de Dubai dias antes. Um problema técnico na bolsa de Dubai impedira que a venda fosse feita. As ações agora estavam em forte queda, e eu estava furioso por ele não ter conseguido vender antes que começássemos a perder dinheiro. A cada desculpa que ele dava, eu ficava mais nervoso.
No meio da discussão, entrou uma chamada em espera. Só olhei no visor a identificação de quem estava ligando, porque Helena deveria dar à luz nosso segundo filho no fim daquele mês. Mas não era Helena, e sim Emma, a secretária do Hermitage em Moscou. Emma era uma simpática russa do interior, de 21 anos, mas aparentando ser bem mais jovem. Era honesta, trabalhadora e administrava com muito zelo o escritório. Como era raro ligar para mim diretamente, pedi ao operador que esperasse e atendi. Emma, tem como esperar um pouco? Não, Bill, não tem, respondeu ela, em inglês perfeito. Tem 25 agentes policiais à paisana fazendo uma batida no nosso escritório. O quê? Ela repetiu o que acabara de dizer. Merda. Espere na linha. Retomei a ligação com o operador, disse que ligaria depois e voltei a Emma. O que eles estão procurando? Não sei, mas tem um sujeito, Artem Kuznetsov, que está no comando e... Você disse Kuznetsov? Sim. Só podia ser o mesmo Kuznetsov que tentara nos extorquir alguns meses antes. Ele tem um mandado de busca? Sim. Ele me mostrou, mas não quer deixar comigo. Você consegue copiar o que está escrito nele? Vou tentar. Desliguei e imediatamente telefonei para Ivan e contei o que estava acontecendo. Ele ficou tão alarmado quanto eu e ligou para Emma. Em seguida, liguei para meu advogado em Moscou, Jameson Firestone. Em boa forma, bonitão, 41 anos, olhos vivazes, cabelo castanho e rosto de menino, o americano Jameson era um russófilo que vivia na Rússia desde 1991. Era sócio-diretor da Firestone Duncan, escritório de advocacia que fundara com outro americano, Terry Duncan. Em 1993, durante uma tentativa de golpe no país, Terry foi para a torre de TV Ostankino para apoiar os manifestantes. Quando as autoridades abriram fogo contra o grupo, ele tentou ajudar a evacuar os feridos, mas foi atingido e acabou morrendo. Desde então, Jameson tocou sozinho o escritório. Gostei de Jameson já no nosso primeiro encontro, não apenas porque era um americano objetivo e direto, mas também porque, diferentemente da maioria dos advogados, ele nunca cobrou de mim mais do que o justo. Havíamos feito muitos negócios juntos ao longo dos anos e alcançamos juntos o sucesso profissional. Assim que ele atendeu, deixei de lado as amabilidades de praxe e fui direto ao ponto. Jamie, acabei de receber uma ligação da nossa secretária em Moscou. Tem Bill, você seria a próxima pessoa para quem eu ia ligar. Jamie, tem 25 policiais fazendo uma batida no nosso escritório. No seu também. Do que você tá falando, Jamie? Tem uns 20 policiais à paisana revirando meu escritório também. Eles têm um mandado de busca contra a Cameia. Ouvir isso foi como levar um soco na cara. Meu Deus! Cameia era uma empresa russa cujo dono era um dos nossos clientes, a quem emprestávamos consultoria e investimentos em ações na Rússia. Dado que a polícia estava realizando batidas simultâneas em nosso escritório e no de Jameson, eu só podia concluir que o alvo era o Hermitage. Merda, Jamie. O que vamos fazer? Não sei. Eles nos prenderam na sala de reuniões. Não nos deixam nem mesmo ir ao banheiro. Aparentemente o mandado não tem validade. Os agentes não têm autorização para fazer qualquer busca antes de os nossos advogados chegarem, mas eles já estão virando o lugar de cabeça para baixo. Você me avisa assim que souber alguma coisa? Aviso. Desligamos. Eu estava atrasado para a reunião do conselho. Peguei minha pasta com a pauta e as apresentações e desci rápido. Minhas veias pulsavam adrenalina. Não conseguia tirar da cabeça aquelas operações policiais. Entrei na sala e vi nossos 4 conselheiros, homens entre 50 e 60 anos, vindos de diferentes pontos da Europa, tranquilos e contentes, bebericando café, comendo croissant e fofocando sobre os mercados. Quebrei o clima contando o que estava acontecendo em Moscou. Quando eu estava falando, Ivan irrompeu sala dentro branco como um fantasma. Um dos conselheiros perguntou o que mais sabíamos. Como não tínhamos mais nenhuma notícia, decidi ligar para Emma e colocá-la no viva voz para que todos a ouvissem. Ela atendeu e também pôs no viva voz. Ouvimos a mais de 2.700 quilômetros de distância, os ruídos de caixas sendo esvaziadas, homens gritando, passos pesados no piso e até de uma furadeira arrombando nosso cofre. 10 minutos se passaram, 20, 30. Ficamos chocados e impressionados quando Emma tentou retomar o controle da situação e começou a gritar com os agentes. Você não pode beber nosso café. Largue esse computador. Deixe-o em paz! Esse homem não tem nada a ver com o Hermitage. Ela se referia a um funcionário do Deutsche Bank que teve a má sorte de aparecer lá naquela manhã para entregar documentos. A polícia o proibiu de sair e ele ficou trancado, se cagando de medo na sala de reuniões. A operação de busca e apreensão era ao mesmo tempo perturbadora e instigante. Assegurei aos conselheiros em Paris que não havia nada no escritório que a polícia pudesse levar. Nenhuma informação relevante, nenhum arquivo confidencial e, o mais importante, nada de valor. Tudo que tinha alguma importância já fora retirado em segurança do país no verão anterior. Enquanto continuávamos acompanhando pelo telefone a batida policial na sede do Hermitage, meu celular tocou. Era Jameson. Saí da sala para falar com ele. Bill, aconteceu uma coisa horrível. Jameson, fale mais devagar. Ele estava chateado e bem alterado. Advogado corporativo com 15 anos de experiência, eu nunca o ouvira falar assim. O que houve? Maxim, um dos meus advogados, enfatizou que o mandado não era válido e que eles não podiam pegar coisas não relacionadas à Cameia. E o que aconteceu? Enfiaram a porrada nele. Ele está indo pro hospital. Merda. Mas está tudo bem com ele? Não sei. Senti uma bola se avolumar na garganta. Jamie, você precisa documentar tudo o que esses caras estão fazendo. Não vamos deixar esses filhos da puta saírem impunes disso. Bill, não é só o Maxim. Eles estão levando tudo. O que você quer dizer com tudo? Estão pegando os dossiês de clientes que não têm nada a ver com a Cameia. Estão com 2 vans estacionadas aqui na frente. Levaram quase todos os nossos computadores, servidores, selos e carimbos das empresas dos nossos clientes. Isso não faz sentido nenhum. Vai ser difícil para alguns dos nossos clientes funcionar sem seus documentos, selos e carimbos. Não sei nem se nós vamos conseguir trabalhar depois disso. Não dá nem para ver e-mails. Fiquei sem palavras. Jamie, eu sinto muito. Nós vamos sair dessa juntos. Prometo. O mais importante que lhe peço, me avise assim que souber algo sobre o estado do Maxim. Certo? Aviso sim. Voltei para a sala de reuniões totalmente atordoado. Todo mundo ficou olhando para mim. Desligue o telefone. Ivan se despediu de Emma e desligou. Então lhes contei o que tinha se passado no escritório Firestone Duncan. Ninguém conseguiu dizer mais nada. Estávamos profundamente encrencados. E se eu conhecia alguma coisa da Rússia, isso era só o começo.